Bom dia, queridos alunos do nono ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. A prof espera que vocês estejam bem, cuidando-se, lavando as mãos, ficando em casa, tomando todos os cuidados necessários para manter a saúde de vocês e das pessoas à sua volta. Hoje nós conversaremos sobre triângulos. Faremos uma revisão sobre a classificação de triângulos e conversaremos sobre o Teorema de Pitágoras. A classificação de triângulos quanto aos lados. Os nossos triângulos podem ser chamados de equilátero, isósceles ou escaleno. Um triângulo é chamado equilátero quando ele tem os três lados de medidas iguais. Ele é chamado de triângulo isósceles quando ele tem dois lados com medidas iguais. E ele é chamado de triângulo escaleno quando as três medidas dos seus lados são diferentes. Classificação quanto aos ângulos. Um triângulo pode ser chamado triângulo acutângulo quando seus três ângulos são agudos, os três ângulos são menores que 90 graus. Ele pode ser chamado de triângulo obtusângulo quando um dos ângulos for obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90. E ele será chamado de triângulo retângulo quando um dos seus ângulos for reto, ou seja, igual a 90 graus. Nós falaremos especificamente sobre o triângulo retângulo hoje. E aí a prof traz para vocês um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus desenhado. Nós vamos nomear os seus lados. Todo triângulo retângulo recebe nomes especiais em relação aos seus lados. Nós vamos dizer que os lados de um triângulo retângulo que formam o ângulo de 90 graus são chamados catetos. O lado maior do triângulo, que fica oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado hipotenusa. Essa nomenclatura serve apenas para o triângulo retângulo. Então, vejam, no nosso triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo de 90 são os catetos. O lado maior, que fica oposto ao ângulo de 90 graus, que não toca no ângulo de 90 graus, será sempre a nossa hipotenusa. Eu trago, então, a imagem de 4 triângulos retângulos para a gente praticar um pouquinho a questão do reconhecimento da hipotenusa. Se nós conseguirmos encontrar a hipotenusa nos triângulos retângulos, visualmente, metade da matéria nós já entendemos, combinado? Então, vejam, nessa primeira figura, nós dissemos ainda há pouco que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 aqui está. Esse 4x e esse 3x formam o ângulo de 90 graus, então são chamados catetos. A nossa hipotenusa fica oposta ao ângulo de 90 graus, o lado maior. Então, esta seria a nossa hipotenusa. No próximo triângulo retângulo, de novo, o lado maior será a nossa hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Quem seria a nossa hipotenusa? O 6, o x ou 3 raiz de 5? Acertou quem disse 3 raiz de 5. O lado maior, que fica oposto ao ângulo de 90 graus, não toca no ângulo de 90. Na próxima imagem, mais uma vez um triângulo retângulo, de lados raiz de 7, x e x mais 1. Quem seria a nossa hipotenusa? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, aquele que não toca o ângulo de 90, esse lado aqui. E na última figura, nossa hipotenusa aqui está. O lado maior, oposto ao ângulo de 90 graus, não toca no ângulo. Agora que nós já vimos que um triângulo retângulo, os lados têm nomes especiais, o lado oposto ao ângulo de 90, o maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa, os lados que formam o ângulo de 90 são chamados catetos, a gente conversa um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Pitágoras, filósofo matemático, a quem é atribuída a descoberta de uma das características mais importantes do triângulo retângulo, dizia que em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Se vocês voltarem no tempo com a professora para a sala de aula, vocês vão lembrar
que eu dizia que essa matemática inicial, ela sai do concreto, ela sai da geometria, ela sai do desenho para vir para o abstrato. E com o Teorema de Pitágoras não é diferente. É lá da geometria, é lá do desenho que se tira essa descoberta. Por isso, lá na página 4 da apostila de vocês, ele pede que vocês também façam essa investigação no material de apoio. Recordem o triângulo, retângulo e o quadrado que lá estão e façam as atividades propostas para que vocês também investiguem no desenho, no material concreto, o que Pitágoras descobriu há tanto tempo atrás. Matematicamente falando, nós sempre abreviamos a nomenclatura. Então, a nossa hipotenusa, a partir de hoje, será chamada azim. Lembrem, letra minúscula. É uma incógnita. Os catetos serão chamados B e C. Combinado? Então, aplicando o que a gente conversava, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado formado pela hipotenusa é igual à soma dos quadrados formados pelos catetos. Então, eu coloquei aqui hipotenusa A, catetos B e C. Para exemplificar, vamos chamar esse nosso A de 5, B 4 e C 3. Esses são os lados do nosso triângulo, combinado? Agora, se o lado da hipotenusa, se o lado do triângulo chamado hipotenusa vale 5, o quadrado formado por essa hipotenusa também terá lado 5, ok? Então, a área formada por esse quadrado, área de quadrado, lado vezes lado, 5 vezes 5 ou 5 ao quadrado. Essa área vale 25. Usando essa ideia, agora no quadrado formado por este cateto. Se o nosso cateto tem lado 4, este quadrado também terá lado 4. E a área desse quadrado será 4 ao quadrado, ou 4 vezes 4, 16. No cateto menor, lado C valendo 3, a gente pode dizer que o nosso quadrado laranja também terá lado 3. E a área dele será 3 ao quadrado, igual a 9. O que Pitágoras descobriu? Que se eu somar a área desse quadrado laranja com esse quadrado roxo, eu obtenho o quadrado vermelho, o quadrado da hipotenusa. Será que é verdade? 9 mais 16 é igual a 25. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Verdade? Verdade. Generalizando, nós vamos dizer então que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas como a gente não gosta de escrever muito, vamos trocar. A gente combinou que vai chamar a hipotenusa de azinho. Então, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Este, então, meus queridos, é o conhecido e famoso Teorema de Pitágoras, que nós utilizaremos muito. Acabamos de ver que o Teorema de Pitágoras vale somente nos triângulos retângulos. Então, se o triângulo é retângulo, vale o Teorema de Pitágoras. O contrário também é verdade. Todo triângulo onde eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, ou onde eu verifico a igualdade do Teorema de Pitágoras, vai ser, então, um triângulo retângulo. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as ternas pitagóricas. Ternas, 3 números que verificam o Teorema de Pitágoras, por isso são chamadas ternas pitagóricas. Então, num triângulo retângulo, o maior lado será sempre a hipotenusa. Então, nós queremos saber se essa terna forma uma terna pitagórica ou vale o Teorema de Pitágoras. Então, comecem me ajudando. Quem é o maior lado? 5 centímetros. Então, ele será a nossa hipotenusa, o nosso azinho. As outras duas medidas serão os catetos. Dizíamos ainda há pouco que o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. A nossa hipotenusa, o lado maior, 5. Eu quero saber se essa terna, se esses 3 valores formam um triângulo retângulo onde vale o Teorema de Pitágoras. Esse é o nosso objetivo. Então, nós vamos verificar
se essa igualdade pode ser aplicada aqui, se essa igualdade se torna verdadeira com esses três números. 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vocês sabem que potenciação é mais importante que adição em qualquer outra operação, então lá vamos nós. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, igual. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Somando 16 mais 9, eu tenho 25 igual a 25. Igualdade verdadeira. Qual é a conclusão que a gente tira daqui? Esses três valores, 3, 4 e 5, são uma terna pitagórica. Ou 3, 4 e 5 formam um triângulo retângulo. Ou, com as medidas 3, 4 e 5, eu tenho um triângulo retângulo onde vale o teorema de Pitágoras. Testemos agora as medidas 9, 40 e 41. Eu quero saber se esses valores formam um triângulo retângulo. Eu quero saber se esses valores são uma terna pitagórica. Vou pegar a maior medida. Quem é a maior medida? 9, 40 ou 41? 41. Então, a maior medida será a nossa hipotenusa, o nosso azinho. Hipotenusa ao quadrado, azinho ao quadrado, a fórmula está ali em cima, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 41 ao quadrado, 41 vezes 41, 1681. 40 ao quadrado, 40 vezes 40, 1600, mais 9 ao quadrado, 81. Somando 1600 mais 81, eu tenho 1681, ou seja, o quadrado da medida maior é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Logo, nós vamos concluir que 9, 40 e 41 formam uma terna pitagórica, ou formam um triângulo retângulo, ou é um triângulo onde vale o teorema de Pitágoras. Mas e nesse terceiro exemplo que eu coloquei no quadro para vocês? As medidas agora são 2, 4 e 5. Deem uma pausa no vídeo e façam um papelzinho de vocês, verifiquem se para estes valores eu tenho uma igualdade. Verifiquem se esses três valores tornam a igualdade do teorema de Pitágoras verdadeira. Lembrem, o teorema diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o maior lado, nesse caso, 5. Pausaram o vídeo? Fizeram a continha? Se não, façam, por favor. E voltem. Ao voltarmos, conversem com a professora. Encontraram medidas iguais? Hipotenusa é o lado maior. 5 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Potenciação mais importante, 25 é igual. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. 4 mais 16, 20. 25 igual a 20. Igualdade verdadeira ou falsa, gente? Falsa. São números diferentes. O que significa isso? Que os números 2, 4 e 5 não são uma terna pitagórica. Ou seja, eles não formam um triângulo retângulo. Eles não formam um triângulo onde vale o teorema de Pitágoras. Vamos às aplicações, então, do teorema de Pitágoras. Aqui nós temos um triângulo retângulo simples, onde ele pede no enunciado que a gente determine o valor de x indicado na figura. Recordando com a prof, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Lembrem que a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo, sempre o lado oposto ao ângulo de 90. Então, se aqui está o ângulo de 90, o lado oposto a ele, aquele que não toca no ângulo de 90 graus, é o nosso x. Então, ele é a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado.
Então, nós temos x² igual a 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. Lembrem, nós queremos descobrir o valor de x, não tem como calcular x², então vai ficar x² igual 21 ao quadrado, 21 vezes 21, 441. 28 vezes 28, 784. x² é igual, fazendo a soma, 441 mais 784, 1225. Eu quero um número que é um quadrado de 1225, ele pode ser positivo ou negativo. Então, nós temos x igual a mais e menos, raiz quadrada, de 1225. Lembrem, eu estou falando de uma medida. Medida de um triângulo não pode ser negativa, descarto a raiz negativa e fico com x igual a 35. Valor de x calculado usando Teorema de Pitágoras. Nessa situação, nós queremos calcular o valor de x. Lembrem, antes de começar a aplicar o Teorema de Pitágoras, a gente sempre reconhece a hipotenusa, o maior lado, aquele que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Está aqui nosso ângulo de 90. Essa, então, é a nossa hipotenusa. Hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90. Então, aqui está o nosso A. Os outros dois são catetos, B e C. Usando o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, nós teríamos 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais x². Esse exemplo é diferente do anterior. No anterior, nós queríamos encontrar a hipotenusa. Aqui, nós queremos encontrar o valor de um dos catetos. Então, prestem atenção. Nosso objetivo é isolar a variável x. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Mais x². Para eu deixar x², tudo que tem x passa para um lado, o que não tem x passa para o outro, com a operação inversa. 25 era mais 16, passa, menos 16 igual a x². 25 menos 16, 9. Posso dizer, então, que x² é igual a 9. Eu quero um número que é o quadrado de 9, ele pode ser positivo ou negativo. Como a gente está falando de medida e só admite valor positivo, eu já estou descartando o valor negativo. Combinado? Então, eu vou ter x igual a raiz quadrada de 9, que será 3 positivo. Então, a medida desse cateto, 3 centímetros. Foi um pouquinho diferente da anterior? Foi. Lembrem, lá eu queria a hipotenusa, aqui eu quero um dos catetos. Lá não teve subtração para ser feita, vocês só aplicaram a potenciação, adição e raiz quadrada. Aqui, como nós queríamos um dos catetos, a gente precisou, além da potenciação, trabalhar uma subtração para depois a radiciação. Vamos a outra aplicação do Teorema de Pitágoras. Agora, lá no caderno de atividades de vocês, página 9, exercício 10, ele diz assim: um fio de 50 metros de comprimento foi esticado entre o topo de 2 edifícios, como mostra a figura. Sabendo que a distância entre os prédios é de 30 metros e o edifício menor tem 16 metros de altura, quanto mede a altura do edifício maior? Bom, se vocês olharem o modelinho matemático aqui desenhado, nós podemos enxergar nele um triângulo retângulo. A distância entre os prédios, 30 metros. O ângulo de 90 graus, entre o chão e o prédio eu tenho sempre ângulo de 90 graus. E nós queremos, então, essa medida aqui, que nós vamos chamar de x. Se vocês olharem nesse triângulo retângulo, quem seria a nossa hipotenusa? 50, verdade? Oposto ao ângulo de 90. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. x² mais 30 ao quadrado. 50 ao quadrado, 50 vezes 50, 2.500 é igual a x² mais 30 ao quadrado, 900. Lembrem, eu quero a medida de um dos catetos, logo haverá subtração na nossa continha, como o exemplo que a gente acabou de ver. 2.500, o meu objetivo é isolar a variável, tudo que tem x fica de um lado, que não tem x passa para o outro, com a operação inversa. Então, era mais 900, vem menos 900, igual a x². Posso dizer que x ao quadrado é igual a 2.500 menos 900, 1.600. Eu quero um número que é o quadrado de 1.600, ele pode ser positivo ou negativo, a gente já conversou que eu estou falando de medida, descartei o valor negativo, eu vou dizer que x é igual a raiz quadrada
de 1.600. Eu descartei a medida negativa, né? X é igual a raiz quadrada de 1.600, 40. O que é esse 40, meus queridos? 40 metros é este pedacinho que vai do topo do prédio até aqui. Isto vale 40 metros. Mas a pergunta dele para a gente era qual é a altura total desse prédio. Eu vou ter que juntar a este 40 o correspondente à altura do prédio menor, que iria daqui até o chão, 16 metros. Então, a altura total do prédio será os 40 metros que vocês calcularam, mais os 16 que se referem à altura do prédio menor. Se vocês olharem, ele se projeta no prédio maior daqui até o solo. 40 mais 16, 56 metros. Essa é a altura total do prédio maior. Aplicação, ainda no caderno de atividades, página 10, exercício 11. As medidas em centímetros dos menores lados de um triângulo retângulo são 12 e x. São x e 12. E do maior lado é x mais 4. Determine as medidas dos catetos e da hipotenusa desse triângulo. Então, os catetos valem x e 12. A hipotenusa, segundo o enunciado, x mais 4. E ele pede que a gente, então, determine as medidas dos catetos e da hipotenusa. O que eu tenho? Teorema de Pitágoras me diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem seria a hipotenusa? O lado oposto ao ângulo de 90, ou seja, o maior lado. Então, eu teria x mais 4 ao quadrado. Nossa hipotenusa é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, vou lembrar assim com vocês, meus nonos, o que é um número ao quadrado? Ele vezes ele mesmo, verdade? Então, eu teria x mais 4 vezes x mais 4. O que a gente chama de produto notável. Tem a regrinha. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Nesse momento que nós não estamos juntos, a prof então vai fazer de uma forma bem simples, para todo mundo acompanhar. A gente vai fazer distributiva. X vai multiplicar x e 4. O 4 vai multiplicar o x e o 4. Lembrem, todo mundo com todo mundo. Do outro lado, eu vou ter x quadrado mais 12 ao quadrado, 144. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, mais 4x. Mais 4 vezes x, mais 4x. Mais 4 vezes mais 4, mais com mais, 16. Igual... No segundo membro, eu ainda tenho x quadrado mais 144. Bom, gente, no primeiro membro da nossa igualdade, juntando os termos semelhantes, x quadrado mais 4x, eu tenho 8x, mais 16. Vocês lembram? Com a prof, tudo que tem x passa para um lado, o que não tem passa para o outro, para a gente poder resolver a nossa equaçãozinha. Então, eu vou ter x quadrado mais 8x. Esse mais x quadrado vai passar para lá, menos x quadrado, igual a 144. Era mais 16, vem menos 16. Meus queridos, eu tenho x quadrado, eu devo x quadrado? Nada. Sobrou só 8x no primeiro membro. 144 menos 16, 128. O nosso 8 multiplicando passa dividindo. X é igual a 128 dividido por 8, portanto, x é igual a 16. Para praticar isso que acabamos de conversar, a prof pede que vocês leiam e façam as atividades da apostila do segundo bimestre, da página 2 até a página 10, e no caderno de atividades, da página 5 à página 10. Lembrem-se, hoje a prof está à disposição para nós tirarmos dúvidas, então vamos ao trabalho.